Papo de Terapia está no ar. Olá, olá, muito bem-vindos, bem-vindes. Muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos todos. 35º episódio. 34º episódio do Papo de Terapia. Ai. A gente está bem sintonizado. Esse número é sempre complicado. E hoje com um convidado mais que especial, né, Diogo? Exatamente. Quem tá aí Estamos aqui com o Ângelo Lima, vou apresentá-lo. O Ângelo Lima, que é psicólogo e atua na clínica desde 2010. É mestre em educação em diabetes e mestrando em tecnologias emergentes em educação. Especialista em psicologia hospitalar, mestre em reiki, professor universitário. Muito bem-vindo, Ângelo. Muito bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Eu já acompanho vocês, né? Acho ótimo, papo de terapia, pode me chamar sempre. Sim. Olha que O 18º, 19º. Será o primeiro de muitos, com certeza. Agradeço. Lembrando para quem está assistindo a gente aqui, já curte, compartilha, né, de uma vez esse vídeo, porque tem mais pessoas têm mais acesso. Se você está vendo por um stream, né, o Spotify ou o Apple Podcast, também dá os 5 estrelas aí para a gente, que ajuda bastante. Muito bom. Vamos lá começar esse papo maravilhoso aqui com o Ângelo. Ângelo, a gente estava conversando, já fez várias coisas na vida, né? Já. Né? A gente sabe aí que a carteira de Eu trabalho... fui me encontrando. A gente deu, assim, fez um compilado aqui de apresentação. Mas hoje você está atuando na área da psicologia e saúde, não é isso? Isso, e na docência, né? E na docência. São os pilares da minha vida, né? A área da psicologia enquanto clínico, com o meu consultório. Depois da pandemia, o consultório online, né? Que modificou muito para a gente, né? E abriu esse campo de uma forma maior. Então, atendo diariamente, tanto com a psicologia quanto com o reiki, que eu também, né, trabalho na área do reiki. Dentro do nossos projetos ligados à espiritualidade, porque a gente não consegue falar mais de saúde hoje sem falar também do âmbito da espiritualidade, que é fundamental. Eu acredito que o reiki esteja dentro disso também, né? Quando a gente fala de bem-estar, né? E também atuando enquanto professor da Faculdade Uninassal, da turma de medicina. Aliás, um grande abraço lá para o meu coordenador, para a minha diretora, diretora Leila, coordenador Éder, que me convidaram para ministrar a aula de Sociologia e Humanidades, da qual eu sou muito grato por estar lá também. Sim. E e minha carreira foi toda ligada muito a essa junção psicologia e saúde. Não é? Desde sempre, quando eu entrei para o campo da psicologia, eu me interessei sobre o processo de adoecimento e o processo de saúde, para além de um lugar apenas biológico, mas para um lugar integral, né? Ou seja, o que faz com que a gente se torne alguém saudável, não só fisicamente, mas de uma forma integral, né? E aí eu fui fazer meu mestrado, primeiro fiz minha especialização em psicologia hospitalar, né, pela Santa Casa. Eu trabalhei lá durante 10 anos e tive essa oportunidade de fazer psicologia lá hospitalar, me especializar lá. Depois fiz meu mestrado em educação em diabetes, que eu sou um educador em diabetes também. Eu criei, junto com a minha orientadora na época, a doutora Janice Sepúlveda, nós criamos um material educativo chamado Pé Saudável, que é um material para evitar que pessoas com diabetes tivessem comorbidades, né? Chegasse a ter o pé diabético. Legal. Né? Esse material hoje está dentro do site de endocrinologia no Brasil, então a gente tem a divulgação desse material também. Depois, quem quiser, eu posso divulgar também, né? E mando para as pessoas, que é ótimo. São coisas muito simples, mas que evitam grandes problemas, né? Então a minha vida foi toda levada para isso. Como eu fiquei muito tempo dentro de hospital, trabalhando em pesquisas e em cuidados hospitalares ligados à psicologia, é onde eu atuo e gosto. Por isso que eu consigo ver o ser humano não só também por um olhar psicológico, nem só biológico, nem só espiritual, não é? Eu consigo... Porque nem só somos uma coisa só. Não somos uma coisa só. O importante é olhar como ele se mostra, através do fenômeno que cada um é. Sim. Sem que seja um olhar meu, senão um olhar sempre parcial. Né? Então, acho que é por aí. Bem interessante. Muito bom. E dentro do hospital, você ficou quantos anos, você sabe mesmo? Olha, eu fiquei no hospital trabalhando na área de educação dentro do hospital durante 9 anos, mais ou menos, né, na Santa Casa de Belo Horizonte. Fiz
grandes amigos, foi um lugar muito interessante para eu trabalhar e aprender. Lá eu pude trabalhar enquanto psicólogo dentro da psicologia hospitalar, atuando na área da pesquisa na psicologia hospitalar, enquanto pós-graduando, né, que foi onde eu me organizei. Dentro da psicologia hospitalar, eu pude estar dentro da cardiologia, da pediatria, da nefrologia, da oncologia. Então, eu pude, da cardiovascular, eu pude trabalhar com vários tipos de pessoas, né, que eu não gosto de chamar de paciente, eu prefiro chamar de cliente, porque eles estão lá como clientes nossos, né? E é onde eu pude ter muitas experiências. No início não foi fácil estar dentro de uma rede hospitalar, por exemplo, na cardiologia, com pessoas que estavam para fazer uma cirurgia cardíaca muito invasiva. Não foi fácil porque eu ainda estava aprendendo a entender que o mundo do outro é do outro e eu sentia muito as coisas que os outros sentiam, inclusive fisicamente. Sim. Não é? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com essas questões e sem deixar de me sensibilizar, mas, ao mesmo tempo, estando ali para auxiliar, para ser ali um lugar de escuta ampliada para esse sujeito, né? Para essa pessoa que precisa, de alguma forma, não ser só visto só como um coração que está ali machucado, né? Mas como uma alma que precisa, né, de ser olhada também, vamos dizer assim. É bem interessante quando a gente começa a ter esse amadurecimento quanto profissional, né, que eu falo, que a gente olha para trás, por exemplo, se eu for olhar para minha história, né, assim, eu falo assim, gente, no início também era tão difícil a gente vai criando esse corpo, né, e vai percebendo, o outro vai entrando cada vez mais também dentro da nossa história, do nosso trabalho, mas sem se misturar, assim, né. E uma coisa que eu queria dizer que no hospital deve ter sido mais difícil. O que acontece, né? Vamos falar de psicologia hospitalar, né? A psicologia em si já é um universo, mas dentro do hospital é um universo institucionalizado. Então, quando nós estamos dentro do hospital, nós temos demandas institucionais que vêm do paciente, cliente, que vêm da família dele, que vêm da equipe, que vêm do hospital, número de leitos que nós temos que estar ali atendendo. Então, quer dizer, nós temos todo uma resposta que nós temos que dar e um cuidado que tem que ser integral, mas, ao mesmo tempo, dentro de uma instituição. Pensando numa instituição, que o foco ainda é, infelizmente, né, o biológico, não é? A gente precisa ainda ampliar muito, né, aprender muito com o Oriente, com o que é saúde lá e o que é saúde aqui no Ocidente. Não é? Precisamos entender que não estamos no hospital enquanto psicólogos apenas para poder cumprir metas institucionais. Nós seguimos as metas institucionais, mas a nossa ética nos mostra que a gente está ali pela pessoa. Estar pela pessoa não é fazer com que essa pessoa seja uma pessoa tranquila dentro de um hospital, que ela não dê problemas, né? Fique caladinho, você vai melhorar. Não é isso. Vai ficar tudo bem. Não atrapalhe o meu trabalho. Não atrapalhe meu trabalho. Você não é meu trabalho. Isso. Pelo contrário, inclusive, uma coisa que eu acho ótima é que o serviço da psicologia talvez seja um dos únicos serviços hospitalares onde a pessoa pode escolher se ele quer um psicólogo ou não. Sim. Porque ele não pode escolher se ele vai querer ali o médico, a hora de alimentar, a hora de... Os remédios que ele vai tomar, né? E os remédios que vai tomar. Sim. O psicólogo não. Falou, eu não quero ser atendido por um psicólogo. Ótimo, ali o seu sujeito, ali você está colocando a sua voz. Já tem um querer ali. Já tem um querer, já não tem um desejo. Em meio de tudo que não pode ser manifestado, o único que ele quer é tipo assim, não quero. Não quero. Tudo bem. Talvez amanhã eu volto, quem sabe? Não é? Sim. E estando dentro, por exemplo, da cardiologia, onde é um lugar que eu curti, né, que eu gostei muito de estar, apesar das grandes dificuldades, né, dos grandes medos, né, que a gente percebe. Porque a cardiologia é um lugar onde a pessoa vai fazer uma cirurgia, o pré é difícil, o pré-cirúrgico, a cirurgia é difícil, o pós é difícil. Né? Mas estando ali junto com a equipe, eu pude aprender muito. Inclusive com questões ligadas a ganhos secundários, né, de pessoas que muitas vezes, pelo coração ser
né, vamos dizer assim, um lugar muito simbólico, muito ligado ao subjetivo, não é? Ele também é um lugar onde a gente pode escutar a fala do nosso paciente de uma forma não só cirúrgica, mas uma forma muito mais ampliada, não é? E aí eu pude, por exemplo, ter pacientes que eles... tinha uma paciente minha, por exemplo, que eu ia visitá-la no leito, tudo que eu falava com ela, ela ria, achava graça, contava piada sobre coração e brincava, e brincava, e brincava. E na supervisão, a gente levando para a nossa supervisora, eu levava isso e eu aprendi que muitas vezes isso é uma grande válvula de escape para não se haver com o adoecimento. Sim. Então era uma forma dela fugir da própria questão através do humor. Né? Então, como é que a gente fazia? Não quer dizer que eu vou tacar na cara dela uma verdade, dizer você precisa se angustiar com isso. A gente não faz isso, né? A luz demais cega, né? A gente, muitas vezes, quando ela falava do humor de tudo isso, eu me mantinha firme com ela, sério, para convocá-la num lugar ampliado. Não que o humor não pudesse existir, né? Mas tinha um outro estado que, no seu caso, você teria que lembrar ela que também existe, né? Que é a seriedade do que é. A consciência. Sim. O humor poderia vir e deve vir muitas vezes, que ele, inclusive ele é ótimo para poder lidar com grandes questões. Sim. Mas uma consciência sobre que humor é esse que eu estou tendo aqui. É um humor de nervosismo? Não é? É para me afastar do problema ou é algo que está me ajudando a lidar com essa situação? É um recurso, né? É um recurso, né? Então, são coisas que eu aprendi, assim, que a gente vai lidando. E outra, né, gente? O lugar do... Eu fiz um artigo na minha psicologia hospitalar, que chamava Qual que é o lugar do psicólogo no hospital? Porque eu fui com esse desejo, de saber qual que é o lugar da gente aqui. Porque é totalmente diferente, né? Do cliente que vem para você num consultório, né? E um que você vai... Já muda nisso, né? Tudo. O cliente que vem até você no consultório, no ambiente hospitalar, você vai até o cliente, né? Você chega lá e fala assim, olha, eu sou psicólogo. E ele está no estado, muitas vezes... Sim, ele já está num ponto com um ali. diagnóstico difícil. Crítico. Né? Sim. No consultório tem ali a cadeira confortável, tem o lugar fechado, tem o sigilo todo bem organizado, não é? Ou seja, está tudo dos seus lugares, tem o cafezinho, a pessoa chega no horário, né, que ela vem até o psicólogo. No hospital, o lugar de atendimento é qualquer lugar que esteja disponível onde tem um sujeito em sofrimento, onde tem um terapeuta, um psicoterapeuta que esteja à disposição da escuta, não é? E esse lugar pode ser no corredor, no leito, onde a gente toma cuidado para colocar nosso banquinho do lado, para não ficar numa posição superior, como a quem está deitado ali, adoecido, inferior. Não é isso, não é inferior. Até para a gente poder compreender que estamos nos mesmos lugares, só que em condições diferentes, não é? De seres humanos, né? Vamos dizer assim, somos seres humanos. A gente pode passar por isso. E qualquer lugar é o lugar do psicólogo atender dentro de um hospital. Só que precisa ter uma forma do psicólogo fazer o setting dele ali. Sim. Né? Para, através do olhar, muitas vezes, mostrar para um outro colega, um outro profissional, que ali não é hora agora de aplicar aquela injeção, porque eu também estou fazendo o meu trabalho ali, ele pode esperar um pouco. Né? Como eu também não vou interferir no trabalho do meu colega, quando ele estiver também fazendo o trabalho dele. A gente pode trabalhar juntos, mas cada um tem o seu lugar ali, tem as interfaces, né? Na interdisciplinaridade. Né? E que, ao mesmo tempo que tem um lugar que eu me coloco à disposição do paciente, tem o querer desse paciente dentro do hospital e que eu sempre trago isso, assim, não tem que ser uma coisa impositiva. Sim. A melhor escuta, muitas vezes, é a escuta até do silêncio, né? É estar do lado daquele paciente, daquela pessoa, daquele cliente, onde ele só quer que você esteja ali do lado dele. Isso a gente vai aprendendo. E aí, voltando àquela questão, Ed, que você estava falando, assim, que com o tempo a gente vai ganhando chão, né? Sim. Eu sinto que com o tempo as coisas vão ficando mais simples. No início a gente busca por insights rebuscados, né? Nossa, vou fazer um insight maravilhoso ali. Ressoa só para mim. Para o outro não fez diferença nenhuma. Sim. Quando que, com o tempo, né, enquanto psicoterapeuta, nós percebemos que
a nossa presença terapêutica é muito maior e muito mais forte do que o bonito que nós vamos falar, a citação de Freud, de Jung, de Lacan, o que a gente buscar na nossa caixa ali, né? É a presença, é estar ali junto com o paciente, com o cliente, né? Eu acho que é por aí. É bem, eu chamo isso de corpo, né? A gente vai criando um corpo capaz de estar atuando e fica mais fácil sair e entrar nele, assim, com o tempo. E também as formas que você vai se ligando ao cliente, né? Aí você vai começando a perceber ele mesmo. Você fala assim, nossa, Isso. existe alguém. Vai aumentando o escopo, né? Existe alguém ali. Além Além da da minha teoria. teoria, além da teoria. de tudo aquilo que eu sei. É porque tem isso é uma alguém. coisa normal, né? Assim, a gente começa a estudar, a gente está recebendo um tanto de informação. O que a gente quer fazer com essa informação? Passar para frente, né? Nossa, eu estou recebendo isso aqui, talvez eu vou conseguir passar isso para eles, vou passar isso para eles, vai ser legal para eles. Então eu fico com uma informação doido querendo soltar essa informação, Comecei né? a dar aula depois que eu descobri isso. Eu tô doido pra falar, depois você vai ensinar. É um bom lugar. E aí você chega no paciente, né? Sim. Talvez não é você que tem que falar, é só ele, né? É só isso, é abrir essa De escuta, preferência. né? É estar disponível para ele. E você vê, Isso. gente, ele não quer nada disso aqui que eu falei, que eu aprendi aqui agora, essas metáforas, essas palavras aqui que vão mudar a Isso é vida pra dele. Não, gente. às vezes ele só quer ser ouvido mesmo, né? A gente sai da faculdade de psicologia muitas vezes, as pessoas saem preocupadas, né? Eu serei o quê? Psicanalista, existencialista, TCC, gestalting? O que é você? Aham. É? Aí chega uma pessoa na sua frente e você tem que ser você. Eu digo assim, a gente precisa aprender a, claro, todo terapeuta, todo psicoterapeuta fazer terapia para se escutar e para estar bem elaborado para cuidar do outro, isso é fundamental, né? Mas a gente precisa ser o melhor que a gente puder ser de uma escuta não julgadora, sabe? De um lugar que transmita um lugar de segurança para esse paciente. As teorias vêm depois, como o alicerces que nós temos ali, né? Até porque elas são necessárias e fundamentais. Sim. Mas como Lacan, ele tinha uma frase, já citando Lacan, tinha uma frase interessante, olha que não ia citar, mas vou citar, que alguém, ele dizia, né, quem quiser ser lacaniano, que seja, eu sou freudiano. Ou seja, a gente sai com muita vontade de se apegar em alguma coisa. Sim. Eu vou lá, estímulo-resposta, eu vou, não, pulsão de morte, pulsão de vida, não é? Angústia que paralisa, angústia que faz caminhar, e por aí. De repente, você encontra a pessoa sofrendo na sua frente e você é uma presença. E aí, né, Jung fala isso, né? Diante das teorias das técnicas, seja outro ser humano, seja um ser humano, isso é o auge. E então, com o tempo da prática, a gente vai entendendo a estar com uma escuta vulnerável para o outro e não com uma escuta defensiva através da teoria. E eu sinto que essa é a virada de chave. Eu não estou aqui para defender minha teoria, te enquadrar e te colocar dentro de um diagnóstico. Eu estou aqui para ver quem você é e o que você faz com isso que você é. É isso aí. Até porque se não vulnerabiliza também, o outro dificilmente vai entrar nesse lugar para poder entrar em processo terapêutico, que é tão difícil. Gera distanciamento, né? Sim. Sim. Dentro do ambiente hospitalar é um lugar muito angustiante, né? Tanto para quem está internado, para quem está acompanhando também a família. Sim. E profissionais de saúde também tem sempre uma tensão muito no ar, assim. Você percebe que é assim que funciona mesmo? É uma tensão constante dentro desse cuidado com a saúde? Sim. É uma tensão e uma atenção constantes, né? E é algo que eu precisei trabalhar muito comigo. Eu me lembro na minha época que, quando eu estava dentro de uma instituição trabalhando, e que tinha uma residente de medicina, que eu tinha a necessidade na época de ver as pessoas sorrindo, de ver as pessoas bem, querendo levar, sabe, trazer alegria para aquele ambiente. Um alto astral. Um alto astral, bora, gente, não, vamos lá, vai dar certo, aquela coisa toda. E aí eu sempre levava para a supervisora e falei, poxa, mas tem uma residente com a cara tão fechada. Não entendo o que acontece com ela. Olha, já trouxe até pipoca para ela, para ver se ela anima. Eu quero pessoas felizes, eu quero pessoas felizes aqui, gente. Eu vim alegrar esse eu hospital. tô vindo para alegrar. Essa era a minha missão. Eu adoro. Aí a minha supervisora falou comigo assim, você sabe o que acontece na vida dela? Aí eu já dou uma murchada, a pipoca murchou e eu junto.
Eu falei, o quê? Né? Ele falou, é isso. Vamos tirar essa necessidade sua, né, de trazer alegria para as pessoas nesse lugar onde as pessoas querem, na verdade, é consciência. Né? E vamos entender. Então, entendo o que passa pela vida dessa pessoa. Eu fui entender a vida dessa residente, eu fui entender o porquê realmente ela não tinha motivo para rir. Tinha pessoas internadas da família dela no hospital. E eu estava ali tentando lidar com uma angústia que eu estava por não conseguir lidar com o sofrimento naquela época. Então, com o tempo, eu fui entendendo isso e falando, pera lá, eu preciso estar vulnerável e eu também não posso levar o humor, como a minha paciente levava, minha cliente levava, num lugar de ser uma porta fechada entre uma angústia que poderia ser uma angústia muito interessante para trabalhar todas as questões. Sim. Quando eu saquei isso, entendi isso, eu fui entendendo a angústia num outro lugar. Não é? É um ambiente difícil, muitas vezes, é um ambiente tenso, mas é um ambiente enriquecedor, não é? É porque nós percebemos ali o quanto nós somos vulneráveis, o quanto o real nos impacta, não é? E o papel nosso, muitas vezes, é tentar trazer um pouco do simbólico para esse lugar do real que nos atravessa, que o real é o quê, né? Pensando um pouco na psicanálise, né? O real é aquilo que não tem nomeação, né? Aquilo que falta um nome, falta uma... O que é isso, né? Estava ontem comigo aqui, hoje está ali, deitado, hoje não respira direito. Né? Hoje morre. Eu me lembro de um caso interessante de um paciente que, na época, isso há uns 8 anos, ele caiu do cavalo, literalmente. Né? Literalmente. Ele caiu do cavalo e ele ficou tetraplégico. E era uma pessoa muito fazendeiro, né? Faz tudo, aquela coisa toda. E quando eu entrei no ambiente onde ele estava, a família tinha colocado fotos dele, da família, do cavalo, de tudo, em todos os lugares. Todos os lugares. E aí, a princípio, todo mundo falava assim, olha como é que tá. Para todo mundo estava lindo. Sim. Olha que lindo que tá isso aqui, gente. Olha, venham ver como é que nós arrumamos o quarto dele, né? É como se arrumasse o quarto do bebê, né? Naquele lugar que não tem reações, entre aspas, né? Reações que a gente está acostumado a ver e ter. E aí eu fiz uma pergunta para eles, eu falei, mas vocês perguntaram para ele se ele queria essas fotos? Todas aqui? Mas como que vai perguntar? Eu falei, claro que pergunta e resposta. Ele vai piscar, né? Duas piscadas assim, pode tirar a foto daí. E aí, naquele momento, nós fizemos um acordo. Eu estava com a família e aí eu fui falando com ele. Eu falei assim, fulano, a gente sabe que a sua família te ama, quer, né, deixar tudo aqui mais tranquilo, né, para esse processo seu de recuperação, esse processo, né, essa estadia sua aqui. Mas, se você quiser que as fotos continuem aqui, pisca os olhos uma vez e mantém os olhos fechados. Aí ele ficou piscando assim. Se você quiser que a gente tire as fotos, pisca várias vezes. Ele ficou piscando os olhos. E aí nós fomos tirando as fotos, à medida que ele ia piscando os olhos. Aí teve uma hora que ele parou. Claro. A única foto que ficou foi a foto do cavalo. Ele não queria de ninguém da família. Ele queria só do cavalo, porque ele precisa entender o que era aquilo que aconteceu com ele. Ele ainda estava no momento do antes e do depois, mas o processo ali, né? Teve um hiato. O processo ainda não tinha sido organizado na mente dele. Então, isso foi uma das riquezas que, enquanto terapeutas, psicólogos, a gente consegue ter um olhar a mais, que não seja apenas o olhar de vamos apaziguar a equipe, vamos apaziguar a família, e muitas vezes, a palavra não é usar, mas acaba usando o paciente para poder fazer esse lugar de acalmar a todos. E não. É como se o psicólogo estivesse lá para isso, né? Para isso. Olha, tem um BO ali acontecendo. Apaga fogo. Apaga aquele incêndio. Porque o normal é todo mundo estar emocionalmente estável. E é isso. Coloque todo mundo nesse lugar, né? Eu falo que, na época eu falava isso. Eu falei, eu não estou aqui para apagar fogo, não. Eu posso até manejá-lo. Sim. Porque tem hora que o fogo tem que subir um pouco. Tem hora que tem que abaixar, a gente tem que entender manejar, porque o fogo está dizendo alguma coisa. Sim. Não é? O hospital é esse lugar.
E é um lugar, gente, que eu falo que qual que é o lugar do psicólogo hospitalar, né? Assim, o que ele faz? Psicólogo no hospital, o ponto fundamental que no meu artigo eu consegui, né, através das referências bibliográficas, a perceber, é o lugar do comunicador. O psicólogo é aquele que faz as interfaces entre as equipes, é que está ali para poder, muitas vezes, colocar uma massa, né, entre as equipes onde não tinha uma sustentação. A gente vai lá e consegue colocar que elas se conversem, muitas vezes através até do prontuário. Onde o prontuário é muitas vezes dividido, tem o prontuário médico, o prontuário, né, da Nutri, o prontuário da fisioterapia, da psicologia. Espera lá, gente, vamos fazer um prontuário nosso, para que a gente possa se compreender ali e para que todos os saberes sejam estabelecidos, e não só o saber da psicologia ou da medicina ou de outra profissão, né, ou da enfermagem, por exemplo, né? E aí tem até um caso interessante nesse aspecto, que eu fui chamado para... A instituição deu uma demanda. A demanda era qual? Tem um paciente de 40 anos que ele precisa fazer uma amputação no pé direito porque ele teve diabetes, teve uma comorbidade grande e tem que amputar. Manda o psicólogo para lá que ele não quer amputar. Aí vai o psicólogo. Resolve Aí o você tem BO. uma missão que é convencê-lo. Convencê-lo. Vamos isso que eles tirar queriam dizer. esse pé. Né? Convencer, vamos tirar esse pé. Essa é a demanda institucional. Por quê? Porque não é só uma demanda institucional pela instituição, é a demanda também pelo corpo dele, que não vai dar conta de, se pegar uma bactéria ali, ele pode morrer rapidamente, mas também tem as demandas institucionais, tem os gastos, tem um tanto de coisa. Então, como lidar com isso? Aí entra o lugar do psicólogo também. Como lidar com isso? Eu preciso estar ali entendendo que tem uma demanda, mas a minha ética não permite que eu chegue lá e convença alguém a fazer alguma coisa que não está no campo do desejo dele. Sim. O campo do desejo dele poderia ser ficar com aquele pé ali e morrer. Está dentro do campo dele. É o desejo dele. E aí eu fui, fiquei perto dele. A hora que eu cheguei, foi o primeiro susto que eu levei enquanto psicólogo, que, né, hospitalar, porque eu entrei e ele estava olhando de uma forma fixa para o pé, e o pé estava aberto, igual um sanduíche, assim, com as camadas, né? Sim. E aqui eu levei um susto, assim, mas eu respirei e falei, eu tô aqui para isso. Nessa hora a gente, né, vem uma força. Então eu, fulano, olha, você não chega falando, você tá tudo bem com você? Né? Ou, e aí, como é que estão as coisas? A gente não fala isso, né, gente? Claro, Não né? é lugar para isso. Não é lugar para isso. Não é lugar do tá tudo bem convencional. Tem jeito. É o do lugar para, assim, eu vim para a gente conversar, né? Tô aqui, eu sou psicólogo e tudo. Ele ficou em silêncio. Aí ele ficou olhando pro pé o tempo inteiro ali. E aí eu me mantive em silêncio do lado dele na primeira sessão. Num certo momento ele só olhou para mim, olhou pro pé novamente, me mostrando o pé. Aí a intervenção que eu fiz nesse momento foi olhar para ele e olhar pro outro pé, que era o pé saudável. Sim. Eu falei, bom, precisamos ter outros pontos de olhar vista. pro Eu outro olhei lugar para o também. pé, mas olhei para o Sim. outro também. Bom, Existe mais de uma coisa. existe mais de algo aí, não é? E aí, depois eu fui saber da história dele, a gente tem que saber a história de vida do nosso cliente, né, do paciente. E eu fiquei sabendo que todos os dias ele pegava as muletas, descia lá do alto da Santa Casa, comprava o jornalzinho e voltava ainda com o pé daquele jeito. Enfaixado, mas daquele jeito. O que eu fiz? Eu fui antes, comprei o jornal e levei para a gente ter uma forma de acesso, né, a uma empatia, né, a uma conversa. Então eu levei o jornal e falei assim, olha, eu comprei um para mim e um para ele. Eu falei assim, ó, eu vim ler com você hoje. Eu sei que você gosta, o povo que não gosta muito de ler, eu quero ler com você. Podemos? Podemos. Começamos a ler e começamos a trocar ideias. E aí, uma das questões que eu aprendi enquanto psicólogo é não atender à primeira demanda que aparece. A demanda institucional é da instituição, não é do meu paciente, não é daquela pessoa. Então, segura a onda aí, instituição, eu preciso cuidar dessa pessoa aqui. Não é? É claro que eu tenho tem questões que vão me apressar aqui, Sim. mas eu tenho o prontuário ali para dizer, como eu coloquei muitas vezes, o paciente não está preparado ainda para a cirurgia, ele está num processo deprimido, ele não compreendeu, ele está no luto. Então, se ele está em luto, não vou ser eu que vou convencê-lo a sair desse luto. Até porque no luto a gente não convence ninguém a sair do luto. Não é?
Luta é um processo de cada um e é um processo longo, né? Que não cabe diagnóstico, acredito eu, né? Ainda que tenham, né, diagnósticos para lutas patológicos, por exemplo, né? Mas então eu sentei lá ao lado dele e fui lendo até o momento em que ele começou a dizer para mim: olha o que aconteceu comigo. Aí eu falei: o que aconteceu com você? Eu poderia te falar outra coisa. Eu falei assim: pois é, eu diabético, como é que meu pé ficou? E agora querem que eu tire meu pé. Aí você viu o que tem no meu pé? Aí eu falei: o que é? Essa pinta aqui, ó, é a única recordação que eu tenho da minha mãe. Nossa. Como é que eu vou tirar isso? Eita. Aí você fala o quê? Né? Não tem o que falar. Você acolhe, olha e fala. Eu falei assim: realmente é algo muito importante, é um elo entre vocês, né? Mas aí, como ele trouxe para a questão da mãe, eu falei assim: me conta um pouco sobre ela. Minha mãe é assim, assado, sempre me quis tão bem, sempre me quis tão feliz e tudo. Eu falei: você está feliz? Eu não tô com esse pé desse jeito. O que você acha que ela poderia te dizer assim, nesse momento? Aí, entende? Fui resgatando a história de vida dele e os elos. Uhum. Aí ela queria me ver bem. Aí eu falei: então a gente tem que pensar em possibilidades, né? Mais umas 2 sessões eu já consegui levar um livro de próteses para mostrar para ele. E aí, né, a gente pôde ter essa interação e tudo, uma abertura. Ele começou a ficar mais tranquilo e marcou a cirurgia. Ele conseguiu marcar a cirurgia, eu segurando no prontuário ali, dizendo: agora ele já está mais acessível ao processo cirúrgico. Voltou da cirurgia, eu estive lá, a fisionomia mudou. Dentro do processo dele, porque a gente tem que dizer que para ele foi assim, talvez para outros pacientes não seriam assim, né? É um processo ainda de luta, ainda usar prótese depois, que não é fácil, não é só encaixar, tem toda uma questão, né? Mas ele ficou muito bem depois. E eu continuei ainda passando um tempo ainda lendo o jornal com ele, porque não é só atender uma demanda institucional. Ali tinha um elo terapêutico necessário, né? Então são questões que amadurecem não só enquanto psicólogo, mas enquanto pessoa. Que é parar um pouco e falar assim: poxa, que difícil que é para essa pessoa passar por isso, mas eu não estou aqui para ser cirúrgico, né? Já tem o pessoal da cirurgia para isso na hora Quando certa. a gente vai olhar até para esse lado institucional, né? Qual que é a intenção do hospital? É que a pessoa fique ali o menor tempo possível, né? Que ela entre... Até pelo bem dela também. Isso. Ela entra, opera e saia Isso. bem. A ideia é essa, né? Até porque ali ela está sujeita a se contaminar de outras formas, ela está mais sujeita a adoecer, né? Então, a ideia institucional é opera, sai e pronto. E quando a gente pega esse exemplo, onde você retarda essa cirurgia aqui, mas depois da cirurgia também provavelmente ele teve um processo de recuperação. E foi embora rapidamente. Do que, não, tem que operar rápido, aqui no primeiro dia ele vai lá e opera, e aí ele fica no hospital lá meses, porque começa a dar problema no pé, né? Vem uma inflamação, não sara os pontos que deu, aquela coisa toda, vai enrolando, e aí o pós-operatório terrível depois. Prolongado, porque muitas vezes não é olhado isso, né? Assim, não é integral. Né? Sim, não é integral. E foi questão de 3 dias. Então, quer dizer, era para ser no primeiro dia, tanto que eles me cobravam. Peraí, mas ele ainda não quis? Como é que é? Não está resolvendo? Exatamente. Eu falava assim, meia hora de conversa. Eu falei, eu ainda falava, não deve ser fácil, né? Cortar um membro, né? Cortar algo que você caminhou a vida inteira, inclusive que tem uma simbologia tão forte para ele, que é um elo entre ele e a mãe, né? Mas aí eu tive que ajudá-lo, de alguma forma, a ressignificar que a mãe dele não estava só naquele lugar daquela pinta, estava num lugar maior, que era querer vê-lo bem. Então, quer dizer, na instituição onde eu trabalhei, a gente tinha... para a psicologia entrar, por exemplo, na história da Santa Casa, por exemplo, de Belo Horizonte, né? A psicologia começou a entrar lá através de um médico que foi ao Canadá e chegou no Canadá, ele viu que tinham psicólogos na pediatria. E aí falou, se tem, de repente é bom ter psicólogos aqui também, né? De repente. Né? Vamos ver o que é isso aqui. E aí abriu para voluntários, teve uma primeira voluntária, eu esqueci o nome dela, a pena, mas uma primeira voluntária que em 1972, mais ou menos, ela começou um trabalho da psicologia ali e mostrou a eficácia da psicologia, não é? Através de um trabalho contra o hospitalismo, que era uma tendência das crianças
muitas vezes a entrar e começar a perder toda a vontade de viver e acabar morrendo porque não tinha ali cuidados maternos ou amorosos, um ambiente bacana, né? Então essa psicóloga, ela começou a fazer esse trabalho, virou referência, foi para o Hospital das Clínicas. De repente a psicologia deu um gap ainda dentro da Santa Casa, ficou um tempo sem. E aí depois entrou uma outra equipe da psicóloga, se eu não me engano, Eunice, e ela veio e trouxe uma outra equipe e trouxe uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: vamos registrar, vamos colocar assim, né, em gráficos, em dados, o que a psicologia tem feito pelo hospital. Quando ela conseguiu colocar em dados, não é, com a equipe, ela conseguiu mostrar para a instituição também que tem que ter psicologia, porque as pessoas ficavam menos tempo internadas, elas tinham menos comorbidades, não é? Então, quando conseguiu mostrar isso, que eu acho ótimo para a psicologia, a gente conseguir também mostrar os resultados do nosso trabalho, não é? Porque estamos no campo do trabalho, né? E aí conseguiu permanecer a psicologia dentro do hospital, que inclusive hoje na Santa Casa e em outras instituições está bem formada, bem firmada, está ali de uma forma bem interessante. Quando eu estive na Santa Casa trabalhando, eu trabalhava no IEP, que era uma área de ensino, e um dos meus trabalhos na época, eu trabalhava junto com os residentes médicos e ajudei na época a construir a residência multiprofissional da Santa Casa, que é psicologia, enfermagem, nutrição e farmácia, que só tinha residência médica, para dar um gás ainda para a interdisciplinaridade, né? Na época, eu comecei a escutar muito os residentes, e eles vinham com uma queixa também emocional muito forte. Uma queixa, inclusive tinha alguns casos mais sérios, psicológicos dos residentes na época, porque são 60 horas semanais, né, gente? É muita coisa, é uma carga muito grande. Vira sua residência, né? O nome não é residência. Você mora aqui. Mora aqui. E aí eu fiz uma proposta na época. Eu era analista de ensino e eu avaliava os residentes junto com os médicos, né? E aí um dia eu fui na Coreme, né, que é a Comissão de Residência Médica do hospital, e conversei com o médico que era o responsável na época e falei: doutor, precisamos de um serviço de psicologia para os residentes. Precisa, porque eles estão aqui, a gente tem que cuidar de quem cuida. É a base. E na hora ele topou. Ele ainda falou comigo assim: olha, pode ser que venham alguns contratempos de alguns colegas mais tradicionais, dizendo que não, isso é bobagem e que quem não aguenta tem que sair. Aconteceu isso mesmo. Alguns, né, mais antigos falaram: quem não dá conta de ficar, que vá. E a gente bateu o pé, conversamos com o setor de psicologia para que tivesse uma abertura para os residentes também terem um lugar de escuta terapêutica. Sim. E foi ótimo. Não é? Conseguimos mudar também a mentalidade na época. Eu não sei como está hoje, eu estou um tempo sem trabalhar na Santa Casa, mas espero que esteja ainda com esse trabalho efetivando lá. Você falou de cuidar de quem cuida, que a importância disso mesmo, não é que a gente vai todo mundo sendo muito bem cuidado, né? Quando a gente fala de cuidar, eles não tem que tratar muito bem, né? Tem que diminuir tal coisa, tem que fazer isso para todo mundo ficar feliz, né? Que é o chocolate, né? Para todo mundo ficar feliz. A toxina do século é a felicidade. Então, eu preciso deixar todo mundo feliz, para trabalhar com pessoas, deixar os pacientes felizes. E essa tensão constante, muitas vezes, você falou de algo que eu queria falar agora, que é a questão do luto, né? Eu acho que ninguém entra e sai de um hospital a mesma pessoa, né? Tanto para trabalhar quanto para no estágio de adoecimento. Né? Então existe um antes e um depois. Existe. Algo vai ficar. Vai depender do durante, né? Algo vai ficar. Realmente, pegando essa ideia do luto, né? Quando se adentra ao hospital enquanto paciente, sempre me deu a sensação, enquanto psicólogo, que a subjetividade fica lá fora. A identidade muitas vezes é guardada, os anéis, os bens, Sim. os gostos, desejos, né? A música que eu gosto de escutar, né? Os familiares que vêm visitar uma hora ou outra, quando podem, né? Então, tudo aquilo que é pegando, né, da terapia comportamental, um reforço positivo para mim, né? Ele é tirado de alguma forma.
tem por que tirar muitas. A gente sabe, né? Questões de infecção hospitalar e tudo. Não estou dizendo sobre isso. Mas eu acho que dito que a gente ainda precisa repensar na forma assim, pera lá, se é um lugar para gerar saúde, precisa ser uma saúde integral, porque senão eu vou contra essa ideia da saúde. Né? Então, por exemplo, eu tinha pacientes, tinham pessoas que chegavam ao hospital, adolescentes, por exemplo, e era tirado tudo aquilo que era do universo delas para poder receber aquele tipo de tratamento em cima de uma maca que muitas vezes não tem o nome da pessoa. Então, existe uma falta, muitas vezes, de sensibilidade nesses ambientes. E aí, a gente tem que lembrar do luto, pegando esse gancho, que o luto não é só o luto quando a gente perde alguém, não é? O luto, ele diz de ciclo de vida também, né? Sim. Ele diz de um período, muitas vezes, que eu estou enlutado porque eu recebi um diagnóstico que eu só escutei um médico dizendo o que era, mas eu não consegui assimilar ainda emocionalmente o que é aquilo. Uhum. E eu entro num processo de luto, que eu gosto muito de falar de luto enquanto luta, que é uma luta para conseguir de novo entrar numa homeostase, né, num equilíbrio. Eu luto pelo equilíbrio novamente, por isso eu vou realmente lá embaixo, eu vou na tristeza, eu vou na negação, não é? Eu vou na negociação, na raiva, até aceitar essa condição e entender que o luto ele faz parte da luta nossa de cada dia. Né? O lugar do hospital é um lugar que a gente vai ver o luto da equipe e que muitas vezes tem que ser escondido para a equipe dar conta de alguma forma de responder à instituição, né? Ou seja, eu não posso estar aqui, eu perdi um paciente, mas eu tenho que respirar e seguir em frente, mas o que eu faço com esse ar que faltou e está sendo guardado a cada paciente que eu perco, né? O que eu faço com isso, né? Faço uma terapia, leve para, né? Converse sobre isso, né? Viva o luto também e continue. Né? E o luto das famílias, né, que muitas vezes perdem seus familiares. Nós, enquanto psicólogos, estamos lá não para dar uma notícia, quem dá uma notícia é o médico, mas para ancorar esse lugar do emocional junto ao paciente, junto à equipe, que a equipe também sofre, o médico sofre. Não é? Eu me lembro, falando de um luto, eu tenho alguns casos, né, que marcaram lá na instituição onde eu trabalhei. Tinha um caso de um senhor com uma cirurgia marcada cardíaca para daqui uma semana, por exemplo. A família veio visitar, a família do interior, e na volta a família bate o carro, a esposa falece e a filha grávida vai para o CTI e perde a criança. E aí o hospital entrou naquela questão nossa também, né? Conta para ele que vai fazer a cirurgia ou espera fazer a cirurgia, como é que vai ser isso, né? A ética, né, nos diz assim, ele tem o direito de saber e, inclusive, a gente, enquanto psicólogo, a gente tem também vai ter ou não formas de lidar com isso para viver ou para não querer viver. Não é? Então, eu me lembro que o cardiologista da Santa Casa, na época da instituição, ele me chamou e vamos junto contar, eu preciso de você, vamos. E aí nós sentamos, pegamos 2 cadeirinhas assim, sentamos numa salinha, colocamos... E era um senhorzinho, eu lembro até hoje de um pentezinho, daqueles pentezinhos de vovô, assim, ele passando o pentezinho na cabeça. Assim. De bolinha. Eu tenho até hoje, que é ótimo. De bolinha. E aí o médico disse a ele, falou, olha, eu não estou aqui agora como seu médico, eu estou aqui como seu amigo, eu estou aqui como alguém que já está sofrendo... e que não gostaria de te dar essa notícia. Mas aí ele falou, olha, infelizmente, quando sua família voltou para a cidade do interior, bateu o carro, a sua esposa acabou falecendo. E ele observando, olhando para a gente, a sua filha ela foi para o CTI, mas já saiu, já está bem. Mas houveram alguns problemas, então a gente tinha que ter contado isso, querendo saber se você quer continuar a cirurgia, quer que a gente continue, você quer um tempo. Claro que antes disso ele tomou alguns medicamentos, né? A gente organizou o biológico dele ali, mas foi muito interessante, porque ele era um senhor que estava muito cabisbaixo antes da notícia e muito sem vontade de fazer cirurgia. Ele deu uma respirada assim, olhou para a gente, agradeceu e falou assim, eu quero agradecer porque agora eu tenho porquê eu viver após essa cirurgia. Eu preciso cuidar da minha família, porque a minha esposa cuidava muito bem, eu devo isso a ela. Ele fez a cirurgia e foi uma das recuperações mais rápidas que nós tivemos no pós-cirúrgico, um senhor de mais ou menos 80 anos de idade.
Olha só. Uau. Percebam, a gente tem que ir no universo do outro, né? Para que o outro diga pra gente como que nós vamos orbitar naquele universo. Não é a gente querendo que ele orbite o nosso universo. Então isso para mim me marcou, não é? E falando de luto também, já na clínica, uma vez eu fui convocado enquanto psicólogo, atendendo uma senhora há uns 4 anos. Essa senhora desenvolveu um câncer e na última sessão que eu tive com ela, na casa, eu atendia a domicílio, né, na casa dela. Ainda faço esse trabalho com alguns pacientes que precisam. Eu cheguei e ela falou comigo assim, ela me marcou, essa minha paciente. Ela falou assim, hoje eu não quero você como psicólogo, eu quero como secretário. Aí eu falei, Pois não. tudo bem, vamos lá. Como posso ajudar? Só um minuto, peguei um caderno, uma caneta. O que você precisa? Eu quero que você organize o meu velório. Aí eu respirei e falei, como é que é isso? Você está me falando de um projeto seu? Ela falou, é o último projeto que eu vou fazer aqui. Ela já estava no processo de aceitação. Sim. Ela começou, olha, eu quero minhas irmãs todas de preto. Eu tenho uma que ela usa umas roupas meio estranhas. Não, diga ela que tem que ser preta. Querida. Eu não quero café, eu quero chá. Eu quero violino. Eu quero isso. Organizamos todo o velório. Fizemos juntos. Ela quis fazer uma poesia junto comigo. Tá tendo um blog que eu tenho, que é Ângelo Lima, psicoterapeuta, não sei como é que chama, WordPress, uma coisa assim. WordPress, Antigo isso, gente. Tá perdido aí na internet. Temos um blog. Temos um blog lá, E aí, Recanto das Letras também tem. E aí, colocamos, aí fizemos a poesia, e aí, na data que ela faleceu, antes um pouco, ela me ligou do hospital e falou assim, Ângelo, eu tô partindo, eu tô indo embora. E aí me despedi dela. Claro, não despedi, né? Não. Me despedi dizendo assim, tô junto com você, né? Assim, ela partiu. E assim que ela partiu, eu estive com as irmãs. Foi um momento triste, ao mesmo tempo um momento alegre, porque reviveu a vida dela, assim. E elas falavam assim, gente, isso aqui é pra mim, ó. Essa roupa aqui pra eu não usar. E quando eu olhei pra roupa dela, realmente... Eu entendi o porquê. Homenagear direito. O velório teve o violino, teve o chá, e no santinho dela tinha a poesia que nós fizemos. Violino. No meu eu vou querer, tá, gente? Quem estiver vendo. Eu quero lembra um pandeiro. disso. Uma tabaco. Tabaco, lembrei que tem mais coisa. Dá uma energia ali. Vamos fazer um ritual completo. Ritual musical. completo, né? Então, assim, foi uma vivência muito interessante. Eu acompanhei ela durante todo o processo dela do CA, do câncer. Eu me lembro que antes disso, ainda no processo dela, né? Eu me lembro que eu estava saindo de onde eu trabalhava e passei perto do Hospital das Clínicas. Eles tinham podado as árvores do Hospital das Clínicas todos. E foi justamente na época em que ela raspou o cabelo. E aí começaram a dar uns galinhos assim, né? Nas árvores. Eu fui, tirei foto, mandei para ela. E mandei assim, tudo é um processo, um tempo, né? E aí ela chorou. E aí eu fiz essas... Porque eu acredito que o nosso lugar está muito nesse... Não é de passar a mão na cabeça, mas é de trazer símbolos e significados aonde o significante, né? Onde a palavra está tão dura, está tão restrita a novos símbolos, né? Então, se a gente tem essa possibilidade, por que não? Não é de colocar ali um medicamento para apaziguar o sofrimento. Não. É para, vem cá, vamos junto. Deixa eu te ajudar de alguma forma que a gente passar por isso aqui. Então, foi uma paciente que me marcou. Às vezes não é sobre ensinar o outro a ter fé também nas coisas, né? Tipo assim, confia em si mesmo, no médico, em Deus. Confia em alguma coisa para te ajudar a passar por isso, assim. Nesse processo, às vezes, é aquilo que ela já tem que vai ajudar ela a seguir adiante, né? Não aquilo que vai ser construído naquele momento. É aquilo que ela já... Imagina, um homem de 80 anos, ele construiu várias coisas, né? Vários valores, né? Ele olha para um e fala assim, eu vou pegar um valor que é dela e, através disso, eu vou seguir com ela comigo. Né? Não é uma receita pronta, não é? E isso que eu bato muito na tecla, às vezes, quando eu faço uma supervisão com alguns dos terapeutas mais novos, saia de receitas prontas. Não cabe receita pronta em psicoterapia, não é?
o que cabe é uma escuta pronta para o outro. Ou seja, estou com uma escuta para o outro ali, com o outro, que é melhor ainda, tá escutando junto, escuta o corpo. Não é? Eu lembro de uma psicanalista que era minha supervisora, que eu tinha uma paciente na clínica, tinha 3 meses que estava no consultório comigo, sem nenhum tipo de melhor ainda, muito deprimida, mas nenhum tipo de... Sabe? Ir lá já era algum tipo de coisa interessante para mim, eu já imaginava, mas ela falava comigo assim, no início da minha carreira, ela falava assim, mas você olhou para ela? Aí eu falei, claro que eu olhei. Está na minha frente aqui, estou olhando. Sim. Voltei de novo para a supervisão, ela falou, Ângelo, você precisa olhar para ela. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Né? Eu não estou enxergando, vou trocar de óculos, não é possível. Aí, na terceira supervisão, me deu um insight que eu olhei para ela e quando eu olhei para essa paciente, o pescoço dela estava assim inchado, os olhos para fora esbugalhados assim. Ela em um estado deprimido que não passava, perdendo cabelo. E aí eu na sessão eu perguntei para ela assim: "Vamos ampliar um pouco aqui seu repertório? Você, como é que tá a sua saúde assim? Como é que você tem tratado a sua saúde assim?" Ela falou: "Há muitos anos fui diagnosticado com um problema na tireoide, eu nunca olhei." Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou te indicar um endócrino, que a gente indica, gente, nós somos da equipe, vou te indicar, e depois você volta, a gente continua, né, na próxima sessão. Aí a terapia andou. Eu olhei para ela, eu vi que tinham questões biológicas acontecendo ali. Não é psicologizar. Além da gente, né? Isso. Acho que isso é importante, a gente perceber que a gente não dá conta de tudo mesmo. Nenhuma teoria ia falar psicológica, ia falar assim, olha para o pescoço dela que está inchado. Sim. Né? A não ser a minha preparação, o meu olhar para o outro numa forma integral. Por isso que hoje eu sempre coloco, sou um psicólogo integral, onde eu posso usar todas as ferramentas teóricas, né, e técnicas que eu tenho para poder ajudar o meu paciente. Dentro de uma rede hospitalar, somos uma equipe interdisciplinar, não é? Onde eu acredito que ninguém é mais importante que o outro, estamos todos num pé de importância. Onde eu trabalhei enquanto psicólogo hospitalar, eu tive uma alegria muito bacana de poder trabalhar com médicos, com enfermeiros, com nutricionistas, com fisioterapeutas, no mesmo lugar ali, sabe? Num lugar de vamos junto, preciso de você, e numa troca muito interessante. Eu até puxo a orelha algumas vezes de alguns colegas meus mais novos que, quando chegam no hospital, vão com um olhar muito preconceituoso também com a equipe, dizendo, mas ali eu não consigo falar com o médico, eu não consigo falar com a equipe, porque eles se acham... Não acho que se acham. Cada um se acha no seu lugar, mas você tem que saber o seu lugar. Qual que é o seu lugar? Esquece o lugar do outro. Sim. O outro é o outro. Qual que é o lugar seu e qual que é o lugar de interface entre a gente? Esse é o lugar importante, senão a gente fica num vitimismo que não corresponde a nenhuma profissão, ainda mais uma profissão tão bonita quanto a psicologia. E não se posiciona, né? Porque o outro não me dá o espaço, né? Faz o Eu seu preciso de espaço. E a pergunta às vezes mas preciso conhecer o seu espaço aqui dentro, que você possa ocupar. Isso. E a partir disso você precisa ser feito. Isso. É todo mundo junto ali. Eu fui muito feliz enquanto psicólogo hospitalar, onde eu já passei, Hospital Dia, Santa Casa, Felício Roxo em estágio, junto com a nefrologia. Eu nasci lá no Felício Roxo. Beijo a todos. Beijo a todos que lembram de mim. Que lembram de mim. Só nasci, nunca mais voltei. Então, assim, eu acho que é uma proatividade, né? Um desejo de construir juntos, né? E não uma posse pelo paciente, né? O paciente, ele é dele mesmo. Né? Nós estamos ali enquanto profissionais para poder ajudá-lo a se encontrar na saúde integral. Eu vejo muito por aí. Sempre pro finalzinho, Ângelo. Eu tinha escrito aqui para você dar um conselho, mas eu acho que não é sobre conselho, assim, né? Eu acho que é uma questão de... tem pessoas, às vezes, que estão assistindo a gente agora, que estão nesse lugar de, ou como pacientes, ou estão acompanhando alguém nesse momento, sabe? Eu queria algumas palavras. Yeah. O que vier. Não, a primeira frase que eu escutei que me marcou na psicologia, em 2004, quando eu comecei na faculdade, foi de um psicólogo chamado Kopp.
não foi meu professor, mas foi trazida essa frase que dizia assim: a dor do outro até me dói, mas não é a minha dor. Então, se não é a minha dor, é do outro, eu preciso compreender que eu não posso manejar a dor do outro. Eu preciso manejar a minha forma de me comportar diante do outro enquanto um bom profissional, o meu olhar, um olhar integrado, integrativo, amoroso, porque, né, a base da psicologia é o amor, que eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de amor, a gente está falando de empatia, a gente está falando de espiritualidade, de bem-estar, de dispor ao outro, né, um tempo que hoje é raro, né? Então, quando a gente fala a dor do outro me dói, mas não é minha dor, assim, eu tenho empatia. Mas eu não vou lá e tiro aquilo dele, porque aquela dor pode ser também um processo de crescimento, não é? A cruz que a gente carrega muitas vezes é que faz com que o nosso pé fique calejado, fique forte para aguentar outras coisas e ajudar outros a carregarem também de alguma forma. Mas nunca tirar a cruz do outro. Eu estou ali para poder estar junto, né? Então, é assim... A gente entra para terapia, vai fazer a terapia para um paciente, né? Está dentro do processo psicoterapêutico, sem o desejo de curar, de melhorar, de impor, de mudar. Sim. Esse não é o nosso desejo. A gente está ali para que o desejo do paciente de desejar se mantenha intacto, firme e cada vez com mais vigor. É para isso que a gente serve nesse mundinho aqui. Que a vida tá ali, né? Tem vida. Tem vida. E tem vida própria. Sim. Né? É isso. Muito bom. Tem algum projeto? Como é que estão aí os projetos agora para frente? Tenho Como é que tá a sua vida, sua minha vida agenda? tá aí, né? Então, eu gosto muito de escrever. Comecei uma faculdade agora, né? Uma faculdade. Ato falho, que estou querendo também. Outro projeto. Sim. Né? Mas comecei um mestrado agora que eu ganhei uma bolsa da faculdade onde eu leciono, da Uninasal, né? Sobre tecnologias emergentes em educação. Então, eu gosto muito de criar materiais educativos. Então, é algo que eu gosto, que eu acho interessante. Desde lá do mestrado em diabetes, eu criei esse material educativo junto com a minha orientadora, a doutora Janice. E tenho projetos também futuros assim de criar podcasts, assim, sabe? Já estou nessa onda. Aí, convidar vocês, de repente, quem Já sabe. quero. Vamos fazer uns podcasts interessantes, falando, por exemplo, sobre o papel da espiritualidade na área da saúde, que é um lugar super interessante. Sim. Então fica aí um projeto, uma proposta para vocês Sim. pensarem. Tá aí. Muito bom. Agradeço. Muito bom, foi agradecemos excelente também. o papo. A gente agradece aí a disponibilidade, a conversa. Eu falei que bater papo com o Ângelo é muito bom, gente. Então. Boa de conversa. Vão lá em casa, lá tem broa, tem café. Sim, falando isso, Rodrigo. Beijo pra você. Saudade. Beijo, Rodrigo. Meu querido. Conhecido querido. Beijo, Rodrigo. E um abraço a todos os meus pacientes. Sim. A quem hoje eu tive a oportunidade de aprender junto. Eu acho que isso é fundamental. Eu sinto que eu vim à Terra para aprender a escutar. Sim. Eu sinto isso. E eu agradeço a todos os meus pacientes, principalmente meus clientes, não é? Alguns estão comigo há mais de 10 anos, pela oportunidade de confiar no meu trabalho e de estar comigo nessa jornada. É isso. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado a você Valeu, mais uma eu que vez, agradeço. querido. Vai voltar com certeza, tá, Voltarei, gente? só chamar. Pra quem ficou aqui até agora, não esquece de curtir, compartilhar, mandar para as pessoas que acham que o que a gente falou que vai fazer alguma diferença, né? De alguma forma, sempre faz. Isso aí, com certeza. E comenta aqui também embaixo, se estiver no YouTube. Vai lá no Instagram, comenta nos Reels, pra gente saber também o que vocês estão achando. Beijo, até o próximo. Até mais. Tchau. Tchau.